e fazia a celebração, era o que eles viam. Eles só viam o dia que Deus nos libertou como nação de Faraó. E isso entrou no coração deles, e segundo o apóstolo Paulo, isso ficou como um véu no coração deles. Toda a lei, toda a palavra de Moisés, ficou tudo como um véu no coração deles, porque a lei entrou na mente deles. Eles compreenderam, eles entenderam, recitava. Porém, no espírito não entrou nada do que aquilo dizia. Quando Jesus ele vem, Israel não reconhece. Imagina, parece algo assim, é algo até para dar risada. Alguém que conviveu a vida toda ouvindo de Deus, quando Deus aparece para ele, ele não vê Deus. Ele vê algo comum. Dá para entender? Isso foi Israel a vida toda, pastor Daniel, ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre o Messias, discipulado acerca do assunto. Quando o Messias chega, vou crucificar. Ele não é. Ou seja, Paulo ele vai colocar assim: o véu ainda está no coração dele. Por que o véu? O que era o véu? O véu falava de uma interpretação que eles não tinham, falava da revelação. Eles não tinham a revelação, o que eles tinham é a letra. Ou seja, quando Deus estava falando da Páscoa, ele estava falando de um sacrifício que limparia. Quando ele estava falando do Pentecoste, ele estava falando, para Israel era a celebração de uma colheita de trigo, algo material. Para Deus era a celebração do quê? Da ressurreição do Messias. Ou seja, a colheita que viria por aquilo. Ou seja, eles não conseguiam entender que a celebração era muito mais. Deus não estava colocando uma festa para celebrar bens materiais. Deus não estava colocando uma festa para celebrar algo que tinha conquistado com as suas forças. Não, Deus estava colocando uma festa porque Ele tinha feito algo sublime, algo espetacular, algo que somente Ele pode fazer, algo magnífico, e por isso tinha que ser celebrado, tinha que ter uma adoração, e Deus estaria naquele meio, porque a adoração não era matéria, a adoração era algo invisível, era o próprio Senhor, e o Senhor descia. Isso é a nossa doutrina pentecostal. A nossa doutrina pentecostal hoje, ela está deturpada, se nós podemos dizer assim. A nossa doutrina pentecostal hoje se resumiu no pulo, hoje se resumiu no barulho, hoje se resumiu nas línguas estranhas, hoje se resumiu em grito. Mas a doutrina pentecostal, quando ela nasceu, quando ela foi fundamentada, era uma única expressão, uma celebração do que? Da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Uma celebração que não foi comemorada sem o Espírito Santo. Uma festa que para ser celebrada tinha que vir com o Espírito Santo, senão não tinha como. E quando Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, ele começa a escrever de uma forma muito interessante, porque ele vai escrever literalmente como se estivesse contando os dias. Ele vai escrever assim: e cumprindo-se o dia do Pentecoste. Ou seja, ele coloca a descrição doutrinária assim, conforme ele morreu na Páscoa, era necessário que se passasse 50 dias, conforme as Escrituras diziam. Para quê? Para que nós recebêssemos o alto. Porque nesse período das semanas de colheita era um período que Cristo estava consumando toda a sua obra. Morreu, agora ele tem que ser elevado, ele tem que fazer o que? A separação, pegar o justo, levar no paraíso, ele tem que pegar e transportar tudo para os céus, aleluia, trazer uma comunhão eterna. A partir daí ele se apresenta ao Pai, tem uma celebração linda escrita em Hebreus, e na hora que ele adentra diante do trono de Deus e vai ser celebrado, ele vai ser aplaudido, porque os anjos ainda no momento não conhecem a revelação do verbo, eles estão conhecendo a partir daquele momento. Deus ele vai ter que fazer uma reverência, vai ter que parar e falar assim: vem todos vocês, anjos, reúne aqui. Por quê? Porque eu tenho que falar algo. Vocês não conhecem o que vocês estão vendo. Quem de vocês eu já disse? Quem de vocês eu falei?
gerei um filho hoje? A quem de vocês? E ele começa a expor, começa a trazer, porque a quem de vocês foi prometido um trono? A quem de vocês foi prometido uma herança? E a ninguém. E o pai tem que falar: a este foi prometido, a este foi gerado, este prometido, este foi consumado. E agora que ele está consumado, tem que se concluir uma promessa final. Que promessa é essa? O Espírito que aqui está, agora ele tem que retornar ao homem. E esse Espírito ele vai retornar, ele não pode retornar de uma forma normal. Ele vai ter que retornar de uma forma que celebra, de uma festa, como se tem uma colheita de algo muito abundante, algo muito rico. E então, naquele momento, o Espírito Santo é enviado à igreja. A igreja recebe. Há uma glória. Mas eu não quero falar do mistério da glória, eu não quero trazer aqui o contexto do Pentecostes que hoje se prega. Não, eu quero o porquê disso. O porquê desse propósito. Jesus, quando ele caminhou na terra, João ele vai falar: e ele foi encarnado e nós vimos a sua glória. O tempo todo, Jesus ele só fez uma coisa: ele testificou, ele testemunhou. Como? Da glória de Deus. Ele curou, ele salvou, ele purificou, ele transformou vida. Foi isso que ele fez o tempo todo, e ele ensinou. Quando chegou no final, ele falou assim: vocês vão receber o Espírito Santo. Entendam, ele falou: vocês vão receber o Espírito Santo, porém ele não falará dele mesmo, ele falará de mim, ele testificará de mim. Jesus morre, ele ressuscita. Quando ele volta, depois da sua ressurreição, ele conversa com os discípulos, e ele vai falar com os discípulos, falar: ó, vocês vão ser revestidos de poder, para uma coisa. O que? Para ser as minhas testemunhas. Não é testemunha de Jeová, não, é testemunha de Jesus. Glória a Deus. É esse o propósito. E os discípulos assim: sua testemunha, isso. E como que é testemunhar de você? Aí Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é para descrever o quê? O testemunho do Espírito Santo por meio dos apóstolos. O que o Espírito Santo estava fazendo por meio da igreja. E o que o Espírito Santo fazia por meio da igreja? Curava, libertava, trazia pecadores aos pés do Senhor, revelava de fato quem era o Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa doutrina pentecostal. Você não recebeu o poder do alto somente para glorificar. Não, para glorificar basta você ter gratidão no coração, não precisa de poder. Poder para escancarar as trevas e colocar ela no lugar dela. O Senhor Jesus Cristo, ele fez muito mais. Além dele testemunhar, dele falar da glória, dele mostrar a glória, expressar o que é o poder de Deus manifesto, a Shekinah, ao vivo para eles. Ele testificou, escrito, aquele a quem o Deus chamou, o homem escolhido. Ele não dá o Espírito por medida, porque todos recebiam o Espírito por medida, uma porção. Mas quando ele falou dele, ele falou: não será um Espírito medido, mas a sua plenitude. Querido, doutrinariamente falando, a Bíblia coloca isso assim: Moisés recebeu, foi ungido pelo Senhor. Quando ele morreu, o Espírito que estava sobre Moisés recai sobre Josué. Ele não leva. Como Elias, ele também é arrebatado. O Espírito que está sobre Elias, ele vai para quem? Para Eliseu. Assim, da mesma forma, Jesus recebeu a plenitude, ele não recebeu uma porção, ele conduziu a plenitude. Na hora que ele morreu, Antoniel, passou os 40 dias, subiu, o Pai o exaltou, ele falou: Pai, agora o Espírito que estava em mim, a plenitude, eu coloco na igreja, Senhor, derrama, derrama.
Pedro, quando ele está ministrando, logo que o Espírito Santo veio, na celebração, na festa, irmão, oh Jesus, tu és maravilhoso. Isso é Pentecostes, irmão. O que acontece na festa? Aquele mistério tem, irmão. Tem barulho demais, teve. Foi um estrondo, foi um vento. Mas o que chama a atenção é que a comemoração e a celebração do Espírito Santo não pode, irmão, não teve como ficar sem, no mínimo, quase 3.000 almas sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a celebração dele, ele falou, ele vai vir e ele não vai falar dele, ele vai falar de mim. No dia que ele desceu na celebração, que ele pegou o microfone na boca de Pedro, ele falou: o Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, vivo está, e a ele foi dada essa promessa na barca, a fé. O nosso Pentecostes é uma proclamação de ressurreição, é uma proclamação de salvação, é uma celebração de vitória no Calvário. Mas tem se resumido, tem se rebaixado, tem envergonhado. Muitos olham e falam assim: não, pentecostal não, eu até vou para o lado do cristianismo, pentecostal não, achando que o Pentecoste é só o movimento, porque alguns têm escandalizado. Ontem nós falamos que o Espírito Santo ele habita não, mas ele se move, ele toca o vazio, sente, mas está vazio. E o mundo não entende. Nós que a igreja que estamos sendo discipulados entendemos que há pessoas vazias, que expressam a vergonha e que proclama estar com o Espírito, mas está expressando a vergonha. E o que acontece? O Pentecostes tem se resumido nisso. E o Senhor Jesus Cristo, ele olha para o templo e ele pega Paulo, rapaz. E Paulo pega a igreja de Corinto, rapaz. Uma igreja cheia do Espírito Santo, Tonel. Uma igreja que os dons fluem assim, ó. Ele escreveu sobre os dons para ela, colocou, instituiu os dons na segunda carta. Ele tem que falar assim: não sabe vós que vós é a carta escrita de Deus para os homens? Quem olha para vocês tem que ver Cristo. É como assim: o Espírito que vocês receberam, ele está testificando de quem? O Espírito que vocês receberam, ele está testificando de Cristo. Quando olham para você, eles estão vendo Cristo vivo. Quando olham para você, eles estão vendo que a salvação realmente veio. Paulo ele começa a expressar isso, e ele traz o tempo de Moisés. Ele fala: olha, nós não somos como Moisés, que ponhava o véu sobre a sua face. O quê? Para que eles não vejam a glória que era passageira. Porque Moisés recebeu uma glória na sua face, mas ela ia passar. Começou a passar, ele ponhou o véu para que eles não viessem. Não era porque a glória era tremenda, é porque ela estava assim indo. E Paulo pega essa questão da glória indo e coloca como a glória indo, saindo de Israel. E eles não viram, não perceberam. E dentro dessa questão, Paulo vai dizer assim: mas no dia que eles se converterem, o véu vai ser rasgado, vai ser arrancado de dentro deles a questão do ritualismo de servir a Deus, e eles vão começar a servir a Cristo pelo Espírito. Porque uma coisa, querida, é servir a Cristo pelo ritualismo gospel, uma coisa é servir a Cristo pelo ritualismo evangélico, uma coisa é servir a Cristo pela liturgia do culto, uma coisa é você, querido, depois que você tem o Espírito Santo, querido, independe de quantos da harpa toca, independe, querido, de quantas pessoas estão no culto, independe de como é o ritualismo, você não se interessa pelo ritualismo, você só interessa uma coisa: eu vim aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui para proclamar a tua palavra, eu vim aqui para ser uma carta escrita dele na terra. Paulo ele tem que falar o seguinte, ó: não onde está o Espírito,
E alguns pegam o texto, né? E aproveitam para o pentecostalismo doido. Não tem controle. E vai, né? O pentecostalismo doido. E o que Paulo está falando é totalmente diferente. Paulo está expressando assim, da seguinte forma, literalmente: na onde o Espírito Santo está, ele tem um total governo. Da mesma forma que ele estava no Santíssimo e ele tinha um total governo do Santíssimo, é da mesma forma agora. Da mesma forma, quando ele descia na nuvem, ele tinha um total controle da nuvem, da mesma forma agora. Da mesma forma que ele estava sobre o povo de Israel e ele buscava assumir o total controle do povo, é da mesma forma agora. Só que agora ele não está na nuvem, agora ele não está no Santíssimo, ele não está no tabernáculo, não, agora ele está na igreja, ele está no espírito humano do homem. E o que acontece aí? Ele quer estabelecer o seu total governo. E o que é estabelecer o total governo? A sua vontade não é mais sua, o seu desejo não é mais teu, a tua forma de pensar não é mais sua, os seus sonhos não são mais seus sonhos, os seus propósitos deixou de ser seus propósitos, porque o governo do Espírito Santo é ele que manda. Ele fala: os teus sonhos são os meus sonhos, o teu desejo é o meu desejo, os teus propósitos são os meus propósitos. O que Lucas está escrevendo em Atos, relatando cada milagre, cada página, você passear dos apóstolos, você tem uma atitude no Espírito Santo. O que ele está colocando lá? Ele está colocando que o Espírito Santo está com o governo da igreja. Como ele se movimentava. Ele desceu no Pentecostes, ele desceu com a palavra profética. Os apóstolos se dirigiu para a praça, pregou, curou o paralítico. Saiu de curar o paralítico, levantou um debate, ele proclamou no debate o sacrifício do Senhor. Saiu do debate, fez uma oração, moveu o lugar para ser revestido para pregar de novo. O Espírito Santo estava em constante movimento em Atos dos Apóstolos, e esse constante movimento estava gerando, estava multiplicando, estava fazendo o reino de Deus crescer. Como que dizia assim: encontrei um servo que sabe servir, encontrei um povo agora que me deu total liberdade, encontrei um povo que abriu mão dos seus propósitos, falou: Espírito, faz o que quer. Como fez com Pedro, saiu para pescar, o Espírito foi atrás dele. Na hora que encontrou ele, falou assim: vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa, Pedro. Eu falei que você ia ser pescador de homem, minha palavra não pode ficar para trás. Se você vai ser pescador de homem, eu vim aqui para você ser pescador de homem, Pedro. Não, senhor, pode parar com esse barquinho aí, Pedro. Aí não vai montar a congregação. Não adianta você fugir, você me negou aqui no dia da minha crucificação, mas eu vou te colocar num lugar alto que você vai proclamar com verdade diante de doutores, e você vai me confessar, Pedro, que eu sou o Senhor, porque eu vou dar o meu Espírito, eu vou proclamar em você a salvação, tu não me negará mais, porque o Espírito Santo, ele dá ousadia, querido, ele nunca vai te deixar para trás, se você entregar a ele as suas fraquezas, se você confessar a ele, se tu falar: Senhor, mas eu sou fraco, estou voltando a pescar porque eu não aguento a pressão, Senhor, eu não aguento o que vem, e coloca nos pés dele, que ele vai falar: eu vou dar uma porção diferente para você, e você vai suportar, você vai chegar lá. Ora, bacana, o Espírito Santo começou a subjugar, subjugou o interior do homem, subjugou o mundo das trevas. Esse é o seu movimento. Ele não fica parado, mas o seu movimento também não é só para chamar atenção, é para provocar. Aleluia. Oh Deus vivo, oh Deus fiel. Nós temos um tempo, querido, de celebração, de gratidão ao Senhor. E essa gratidão, ela fica vazia sem a presença do Espírito Santo. Ela fica vazia, porque a presença do Espírito Santo é o motivo dessa gratidão. Só é grato quem recebeu Ele no seu Espírito. Só é grato quem tem Ele dentro do seu
seu espírito. A partir do momento que você tem ele no seu espírito, você não quer perder ele. A Bíblia fala: é o penhor do espírito, é o teu tesouro mais precioso, é o teu governo. Porém, Paulo ele faz questão de falar a um povo que fica com o coração endurecido, a um povo que não entende o movimento do Espírito. E o que acontece? Por causa disso o Espírito começa a sair. A Bíblia Sagrada vai nos descrever que no caminho de Emaús tinha um povo com o coração endurecido. Jesus, ele ressuscitado, aparece para ele disfarçado, a sua aparência não é a mesma, começa a conversar. Jesus vai por um caminho distante, irmão, com eles, pregando o Antigo Testamento inteirinho. Por quê? Porque eles não sabiam o que ia fazer, porque a quem eles criam como Messias tinha morrido, e ele estava confuso, embaraçado, um véu sobre eles. E o que me chama a atenção é que Jesus está caminhando com ele, pregando o Antigo Testamento inteiro, e eles não reconhecem que é Jesus, porque simplesmente não vê a aparência, que nem o povo de Israel. Se não visse algo, não é Deus. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer algo interessante. No mesmo contexto, da mesma forma que o Espírito de Deus está conduzindo, ele vai trazer um testemunho de Maria. Maria foi o seguinte: Jesus morreu, ela foi até o túmulo. Na hora que chega no túmulo, tinha movido a pedra, estava aberto. Ela conversa lá com o jardineiro, não sabendo que é o Senhor Jesus. E ela falou: onde é que tu puseste? Por favor, um sentimento de gratidão dentro dela, Tonel. Sentimento de gratidão. Na hora que ela está falando com ele, ele não precisa pregar. Ele só fala assim: Maria, e tem um ponto de interrogação. Jesus, o jardineiro, fala assim: Maria, e tem um ponto de interrogação. E ela estava de costas saindo. Na hora que ele fala assim, Maria, com ponto de interrogação, ela vira: Mestre. Querido, a mesma forma que ele se manifestou no caminho de Emaús, ele se manifestou para Maria. Só que aqui tem uma diferença muito grande, que Maria não conhecia Jesus simplesmente porque via. Maria conhecia Jesus por a intimidade da sua palavra, o tom da sua voz, o tom da voz. No tom da voz, quando ele falou Maria, ele falou: Mestre, só você que fala assim. Sabe o que isso me leva, Tonel? Que o movimento correto do Espírito Santo é maturidade. E o que leva à maturidade é intimidade. E o que estão querendo? Estão querendo um movimento sem maturidade e sem intimidade. Aí sabe, está virando descaso, né? Está virando descaso, está virando uma questão desregrada. Mas o Espírito Santo está procurando aqueles que buscam intimidade. Porque quem busca intimidade vai alcançar maturidade. Maturidade é símbolo de santidade. Santidade fala do poder de Deus. Quem tem o poder de Deus, ele está com o Espírito ativo para espancar, fazer qualquer coisa com o mundo das trevas, subjugar qualquer situação. Como foi dito antes, Davi não subiu simplesmente para vencer o gigante, e nem sabia que tinha. Ele subiu para levar queijo, fluiu naturalmente, deu um gigante, então eu enfrento. É assim que funciona com quem entende o mover do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Glória a Deus. O nosso Pentecoste não é vazio. A nossa doutrina pentecostal não é vazia. Nós comemoramos para um propósito, nós comemoramos para um porquê. Jesus, ele foi bem claro, ele falou assim, entra na casa do valente, amarra o valente, ata o valente, e de lá tira os teus tesouros. Ele foi bem claro, ele colocou o inimigo como valente, ele colocou a circunstância, o sistema deste mundo como algo negativo e que nós temos que enfrentar e que nós temos que destruí-los, nós temos que derrotá-los. É esse o objetivo. E Atos dos Apóstolos está escancarando isso, está falando assim que o quê? Você testemunha o Senhor Jesus Cristo quando você vence a obra das trevas. E eu quero convidar com quem a palavra de Deus falou nesta noite, porque não sei se você já ouviu
mas eu chamo assim do que? De um salto de fé. Sabe o que é um salto de fé? Salto de fé é quando Pedro falou para Jesus: se és tu, Senhor, faz eu ir até você. E ele estava no meio das águas. E o Senhor Jesus falou: vem, pode vir. Na hora que ele falou: vem, pode vir, pela palavra de Deus, Pedro começou a andar sobre as águas. Então ele saiu pelo poder da palavra. Mas chegou no meio do caminho, o Senhor cobrou dele fé. O Senhor cobrou dele uma maturidade, cobrou dele algo que vinha dele, não simplesmente algo que veio de Deus, algo que também vinha dele. E o que acontece? Ele começou a afundar, e ele não foi. Isso é o que? Você tem um salto, aí fala: não, mas ele afundou, tá? Mas ele provou, ele experimentou, ele viu que o que? Que a palavra funciona. Tem gente que não sabe que a oração funciona. Tem gente que não sabe ainda que o poder da palavra funciona. Ele não sabe que o clamor funciona. Então o que acontece? Ele não vai atrás, ele não busca, e por isso ele não tem experiência. E por não ter experiência, ele não testemunha. E se ele não testemunha, ele não é carta escrita. Nessa noite eu quero te convidar a receber uma oração por meio dessa palavra, para você ter um salto de fé na tua vida, e você começar a testemunhar dos desafios que você está passando. Mas agora você vai testemunhar que você venceu, e as pessoas vão ver: alguma coisa aconteceu com ele, alguma coisa aconteceu com ela, porque ela não vencia, ele não vencia, eles não passavam dali. Mas o que está acontecendo agora? Que eles estão conseguindo, estão alcançando. Você não ficou sabendo? Eles estão diferentes, estão num culto aí, você não ficou sabendo da caminhada deles? Isso é testemunhar. Eu assisti um documentário, e o documentário explicava o seguinte: que o cervo no zoológico, ele não saltava o muro era baixo, o muro não é alto, e o cervo não saltava. Porém o cervo, ele poderia saltar 4 metros, ele saltaria por cima daquele muro tranquilo. Só que aí ele falou: mas sabe por que não salta? Porque para o cervo saltar, ele tem que conseguir ver do outro lado. Ele só pula onde o olho dele vê. Se ele vê onde ele vai cair, então ele salta. O muro é baixo, mas ainda cobre a vista dele. Tony, a fé é assim. Você não vê por esses olhos, você acredita pelo que o Espírito fala na tua intimidade, como falou com Maria. Ela não viu, ela sempre falou: é você, porque eu senti a tua voz, é a tua voz. A tua voz que está falando. E o que acontece com ela? Ela ouvia a voz de Jesus, ela falou: não, é você, mestre. Ela logo já acreditou, já chamou, já adorou, já arriscou. Ei, talvez você não está arriscando a tua vida, porque o muro está tampando a tua vista. Você precisa de um salto de fé. Você precisa experimentar, você precisa apoiar o pé fora desse barco, dar os 3 passos fora dessa água, nem que for para afundar depois, mas você precisa dar os 3 passos para saber: isso aqui é real, isso aqui acontece, isso aqui é verídico. A Bíblia não é uma brincadeira, a Bíblia é a verdade, ela é a palavra, ela é o caminho, ela é a fonte, ela é a vida, ela tem o que eu preciso. Ei, se você crê no que eu estou pregando essa noite, vem aqui que eu tenho que orar para você, que o tempo fez um pouco aí. Santo, santo, temos aqui algumas pessoas. Eu não quero te comover com mais. Eu acredito que eu já expressei, querido, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ei, você está precisando, você está apoiando convicções humanas. Vai acontecer, eu sei. Ei, não vai acontecer, eu sei. Já aconteceu, o Espírito Santo é em você. Você tem a ferramenta, querido, ele está depositado em você. Como pode ser um ser tão forte e está passando como um ser tão fraco? O Senhor está exigindo de você nessa noite. O Senhor quer que você experimente algo, quer que você experimente a força dele, quer que você experimente isso, porque é uma realidade. Uma vez que você ganha, uma vez que você tem vitória, você muda totalmente o pensamento. Uma vez que o inimigo perde para você, querido, você não é mais o mesmo. Uma vez que você vence aquele que você acha que é muito maior que você vê a potência que tem em você se torna conquistável. Você conquista tudo.
você desafia, porque você entendeu quem você é, você entendeu a força que você tem, você entendeu o que você pode fazer. O Atos dos Apóstolos acabou, mas foi o teu nome lá, vai ser o seu Atos, é o teu Atos, Otoniel, é o teu Atos, Josiane, é o teu Atos, Vaso, é a nossa atitude, está sendo escrevida na vista carta. Esconda-me em ti. Jesus.